Olá, aqui é a Fuinho, professora de Química. Nesta aula, nós vamos trabalhar os conceitos de pilhas e equilíbrio químico. E, através deles, poderemos relacionar dois assuntos que são muito importantes para os principais exames de vestibulares e também para o Enem. Através desses estudos, vocês poderão perceber a importância e a variação do potencial de redução que varia através da concentração dos íons envolvidos no processo com o funcionamento da pilha. Também vão poder associar o final da vida útil de uma pilha com a situação de equilíbrio químico. Então, para isso, nós vamos iniciar através da utilização da pilha de Daniell. Então, vamos lá, vamos pensar em algumas coisas bem importantes. Durante o funcionamento de uma pilha, a concentração dos íons presentes no cátodo e no ânodo pode variar. E essa alteração na concentração dos íons acaba alterando a DDP da pilha, a voltagem, a variação, a diferença de potencial. Nós sabemos que, de acordo com o princípio de Le Chatelier, as alterações nas concentrações desses íons pode provocar um deslocamento de equilíbrio. E esse deslocamento de equilíbrio vai alterar os potenciais de redução das semirreações, alterando esses potenciais, a DDP inicial da pilha, que tinha um determinado valor, começa a diminuir, até que em determinado momento, quando ela chegar a um valor igual a zero, a pilha para de funcionar. Então, para isso, para entender melhor esta relação entre o funcionamento de uma pilha e o equilíbrio químico, vamos voltar para a famosa pilha de Daniell. Então, a pilha de Daniell é a famosa pilha envolvendo eletrodos de zinco e cobre. Então, vejamos aqui. Considerando as semirreações de zinco e de cobre com os potenciais, vocês já sabem que a análise dos potenciais vai determinar quem oxida e quem reduz. Os potenciais que nós temos aqui, tanto o zinco mais 2 recebeu elétrons, como o cobre também, então são potenciais de redução. Muito bem? Então aqui nós temos um processo reversível, então seria aqui uma setinha no sentido direto e no sentido inverso dessas semirreações, e é através dos valores dos potenciais, que são potenciais de redução, nós podemos dizer quem oxida e quem reduz numa pilha de Daniell. Então, analisando, quem tem o maior potencial de redução é o eletrodo de cobre. Sabemos quem tem o maior potencial de redução vai manter o processo, então o cobre vai sofrer a redução. Enquanto que o zinco, que tem um potencial de redução menor, menos 0,76, menor, tem menos chance para reduzir, então vai inverter o processo, o zinco deve sofrer a oxidação. Aproveitando o momento e fazendo uma revisão, na pilha de Daniell, então nós temos aqui um eletrodo. Nesse eletrodo nós temos aqui o zinco e uma solução aquosa de um sulfato de zinco. Este zinco, por ter um menor potencial de redução, irá oxidar. Lembrando que oxidar significa perder elétrons, então sofre oxidação, é chamado de ânodo e numa pilha é considerado o polo negativo. É considerado o lugar que sai elétrons. Então, a gente vê os elétrons saindo
deste eletrodo de zinco, passando pelo fio, e esses elétrons vão chegar lá no outro eletrodo de cobre. Muito bem. Como o zinco vai oxidar, com o passar do tempo, o que deve acontecer com o metal zinco, essa lâmina? Todo mundo sabe que o metal oxidado ele vai diminuir de tamanho. Por que ele vai diminuir? Então, a oxidação significa, vou inverter o processo, a equação, o metal zinco. Então, essa equação que está aqui, ela deve ser invertida. Então, o zinco oxidando vai ser transformado em zinco mais 2, perdendo elétrons. Então, com o passar do tempo, os íons zinco mais 2 que estão na solução, eles vão aumentando. Então, há um aumento na concentração dos cátions zinco mais 2, pois o metal zinco sofreu uma oxidação. Já do outro lado desta pilha, os elétrons vão chegando. Então, essa lâmina de cobre vai ficar cheia de elétrons, que são cargas negativas, e ao estar mergulhada numa solução de sulfato de cobre 2, os íons cobre mais 2, que são positivos, vão ter muita atração pelos elétrons que estão chegando, recebendo esses elétrons, sofrendo um processo chamado de redução. Redução cátodo, polo positivo. Então, essas informações todas a gente já conhecia lá atrás. E, inclusive, a semi-reação de redução do cobre, a gente pode aqui representar. Íons cobre mais 2 vão recebendo elétrons e sofrendo a redução. Então, em relação aos íons cobre, como eles vão recebendo elétrons, eles vão se transferindo para a lâmina. Por isso que a lâmina de cobre aumenta. A quantidade de íons cobre 2 vai diminuir. Muito bem. O que nós já sabíamos também da pilha é sobre o cálculo de energia, da voltagem, da DDP da pilha. Então, nesta pilha, nós temos o cálculo de ΔE, DDP, que é feito através dos valores dos potenciais, que a gente pode dizer, de modo geral, como que a gente calcula a DDP? Vai utilizar quem tem o maior potencial de redução e subtrair o menor valor. Nesse caso, quem tem o maior valor é o cobre, que é mais 0,34, e eu vou subtrair o do zinco, que é menos 0,76. Então, a partir daí, essa pilha funcionando aqui inicialmente tem uma voltagem, um ΔE de valor mais 1,10 volts. Muito bem, o que nós falamos no início dessa conversa? Que durante o funcionamento de uma pilha, vamos voltar aqui um pouquinho, a concentração dos íons presentes no cátodo e no ânodo, aqui nos dois eletrodos que a gente já relembrou, cátodo e ânodo, pode variar. E esta variação da concentração dos íons vai acabar provocando uma alteração neste valor da DDP da pilha, que inicialmente, nesse caso, é mais 1,10 volts. Por que ocorre a variação, a alteração da DDP? Porque, de acordo com o princípio de Le Chatelier, alterações nessas concentrações vão provocar um deslocamento de equilíbrio químico, e esse deslocamento vai provocar uma alteração nos potenciais. Então, vamos voltar. O que vai acontecer com o zinco? O zinco, ele deve oxidar. Então, se a gente perceber essa semi-reação de oxidação,
O metal zinco oxidando vai formar cátions zinco mais 2. Então, a gente vai ter um aumento na concentração dos íons zinco mais 2, e esse aumento na concentração dos cátions zinco mais 2 vai provocar um deslocamento do equilíbrio químico. E então, esse deslocamento vai favorecer a redução dos cátions zinco mais 2 e modificar o potencial de redução dele. Como assim? Não entendi. Vai deslocar o equilíbrio? Então, vou voltar no equilíbrio químico lá em cima. Eu tenho um aumento de zinco mais 2. Muito bem, equilíbrio. Aqui, se eu aumentar essa concentração de zinco mais 2, o que vai acontecer? Vai aumentar, aumentar, aumentar. Então, essa reação, esse equilíbrio, fica deslocado no sentido da formação desse produto. Então, deslocando o equilíbrio nesse sentido, o zinco mais 2, que vai ficar com muito zinco mais 2, aumenta a concentração desses reagentes, deslocando o equilíbrio para a direita ou para a formação do produto zinco zero. E esse deslocamento do equilíbrio significa o quê? Significa um processo de redução. Então, o aumento na concentração de íons zinco mais 2, depois de um certo tempo, vai provocar o deslocamento do equilíbrio químico lá em cima. Deslocou, porque aumentou o zinco mais 2, favorecendo a redução do zinco mais 2. Se vai favorecer a redução do zinco mais 2, ele vai ficar com mais tendência para reduzir. Fala, olha, agora, desculpa, bonitão, eu que estou com muita vontade de reduzir, muito. Então, vai provocar um aumento no potencial de redução do zinco mais 2. Então, ele vai ficar com mais chance de reduzir do que ele tinha no começo. Então, se a gente voltar no cálculo de DDP, com o passar do tempo, o aumento no potencial de redução do zinco mais 2, DDP, maior menos menor, cobre menos zinco. Só que com o passar do tempo, o potencial do zinco vai aumentando. Então, esse aqui vai aumentando, 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 aumentando. O do zinco vai ficando maior. Então, essa DDP que tinha valor inicial de mais 1,10 volts, como o do zinco vai aumentando, 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 essa diferença aqui, ela vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir. Para ajudar ou para atrapalhar. Não ocorre só isso. O cobre sofre uma redução. Então, desse outro lado, os íons cobre mais 2 vão sofrendo redução, redução, redução e, consequentemente, isso vai provocar uma diminuição nessa quantidade de cobre 2. Bom, se vai diminuir a concentração dos íons cobre mais 2, vai provocar um deslocamento de equilíbrio. Vai lá em cima. Equilíbrio, estava aqui. O que aconteceu com o cobre mais 2? Com o passar do tempo, ele vai sofrendo redução, 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 redução. Ele vai sendo consumido. Então, diminui. Se diminuir a concentração dos íons cobre mais 2, pelo princípio de Le Chatelier, esse equilíbrio químico ele vai ser deslocado no sentido de produzir esse reagente. Então, ele vai ser reposto. Então, esse processo de reproduzir o cobre mais 2 é um processo de oxidação do cobre zero. Então, esse deslocamento do equilíbrio vai provocar, vai favorecer a oxidação do cobre zero. Então, aquele cobre
que estava com muita tendência para reduzir, porque ele tinha um alto potencial de redução. Com o deslocamento de equilíbrio, ele começa a oxidar, diminuindo o seu poder de redução. Se vai diminuir o potencial de redução do cobre, esse valor aqui vai diminuindo. No DDP, no cálculo da DDP, se diminuir o potencial do cobre e aumentar o do zinco, no cálculo inicial que dava mais 1,10, diminuiu esse 0,34, aumentou esse menos 0,76, essa variação vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e diminuindo, até que em um determinado momento a DDP já fica com valor igual a zero. Quando a DDP tiver um valor igual a zero, a pilha para de funcionar. Então aí nós temos uma relação do que acontece durante o funcionamento, depois do funcionamento das pilhas e a relação, os conceitos aprendidos de equilíbrio químico, de deslocamento de equilíbrio. Então, isso vai acontecer sempre. Aonde ocorre oxidação, tem um aumento na concentração dos cátions, dos íons, provocando um deslocamento de equilíbrio, favorecendo então o seu processo ao contrário de oxidação de redução, aumentando o poder de redução desse íon. O eletrodo que ocorre redução, com o passar do tempo, tem uma diminuição de íons cobre 2, deslocando o equilíbrio e depois de um certo tempo favorece a sua oxidação, diminuindo o seu poder de redução. Então, essas modificações nos potenciais de redução vai fazendo com que a DDP da pilha vá diminuindo, diminuindo até chegar no valor igual a zero. Chegou no valor igual a zero, a pilha para de funcionar. Ok? Então, espero ter demonstrado como esse equilíbrio químico também afeta o funcionamento das pilhas, das baterias que a gente tem no dia a dia, e é um assunto bastante interessante para os vestibulares. Fica também como um aprofundamento, já que não é o mais corriqueiro para cair sobre eletroquímica. Por isso que nós deixamos para esse último momento de pilhas e geradores e baterias. Bons estudos, até a próxima aula.